pronto, agora o São Paulino aí vai chegar a dizer se o Abel Ferreira tá certo ou tá errado. Calma que eu acho que, ó, presta atenção nisso aqui. Matéria de hoje. Abel explica por que precisa controlar até o sono dos jogadores do Palmeiras. Vídeo com explicação do português sobre gestão do sono do elenco viraliza nas redes. Cuidado com esses pequenos detalhes, diz o técnico. Então, cara, olha só esse vídeo aqui dessa matéria do Globo Esporte, que legal. Horas de sono, o nível da recuperação do jogador, a dor muscular, o bem-estar. Isso aqui, ó, que ele tá mostrando só para contextualizar, tá? Isso aqui é uma entrevista que ele deu para uma TV portuguesa e ele tá mostrando uma tabelinha das várias que o Palmeiras tem dentro do clube para analisar dados individuais dos jogadores. Para quê? Para melhorar o desempenho de todo mundo, né? A gente tem desenvolvimentos individuais, a gente tem desgastes individuais, a gente tem... eu tô falando a gente, considera assim os jogadores, né? O jogador de futebol, ele tem uma vida que nem sempre é igual ao do colega de time, né? Tem jogador que tem filho novo, então tem um sono um pouquinho mais dificultado. Tem jogador que os filhos já dormem bem, ou o cara não tem filho, então às vezes ele consegue dormir melhor. Tem hábitos alimentares na família que ajudam o cara a se recuperar. Tem uma vida mais agitada, gosta de uma gandaia, gosta de tomar uma cerveja ou uns drinks aqui ou acolá, coisa que também vai deixando mais difícil o cara ficar com um desempenho de atleta, né? Então o Palmeiras hoje talvez seja o clube brasileiro que mais faz isso de maneira eficiente, né? Tem muito dinheiro investido no Palmeiras. Esse dinheiro, a gente olhando de fora assim, tem a impressão de que é um dinheiro muito bem gasto, sabe? O Palmeiras já teve matéria aí dizendo sobre o departamento de nutrição do clube. Então, amigos são paulinos, corintianos, flamenguistas, não esperem sossego vindo do Palmeiras nos próximos anos. Pode ser que o Palmeiras não seja tão hegemônico assim, pode ser, mas ele vai estar sempre brigando lá em cima, porque a estrutura, enfim, parece realmente ser uma estrutura muito bacana. Então é isso, ele está mostrando para esse canal português essa pequena porção desses dados que eles têm, eles coletam muito dado, e um desses dados tem a ver com o sono dos jogadores. Está a verde, está tudo bem, mas por exemplo, tem um jogador que está aí amarelo. Jailson, está aqui o nosso jogador Jailson, qualidade de sono 5, está amarelo. Isto é para, eu preciso de falar com ele, perguntar porque é que ele não dormiu. Porque se vamos fazer um treino de alta intensidade e este jogador não dormiu, há um risco muito grande de lesão. Se o jogador dormiu mal e ele vai fazer um treino no dia seguinte, ele tem um risco maior de lesão do que os outros. Essa é a informação que está correta. Eu encho o saco de vocês aqui no canal já há alguns anos, né, falando da importância do tripé, né, da saúde. As pessoas acham que só tem dois, exercício e alimentação, né? O treino e a dieta. Não, sono. Sono é o terceiro pezinho desse tripé. Ele faz toda a diferença na nossa vida. Duas pessoas que cuidem exatamente igual de exercício e de alimentação, se uma não cuida do sono, a outra cuida, essa que cuida do sono, ela tem maiores probabilidades de ter uma saúde melhor, né? Ao contrário também, se a pessoa não pega duas pessoas, nenhuma delas cuida nem de exercício nem de alimentação, a que dormir melhor, tiver uma melhor qualidade do sono, potencialmente tende a ter a saúde melhor do que a outra, tá? Então é isso que ele está falando. Ele tem que saber se o jogador está dormindo bem, porque ele tem que treinar o cara, e quando ele vai pro treino, ele vai exigir do cara, e se ele exigir acima do que o cara aguenta, do que o corpo do cara aguenta, ele vai machucar o cara, e vai machucar o cara às vezes no treino, sabe? Ou então o cara vai entrar em campo e vai machucar. O São Paulo hoje tá machucando um monte de jogador, sabe? Será que o São Paulo tem um departamento assim de dados tão bem organizado para poder dar a informação, falar, ó, esse jogador aqui, ele não tá dormindo muito bem, talvez seja melhor o cara jogar só 15 minutos no jogo, né? E eu gosto de falar sobre isso porque... vamos ver o resto do vídeo. E como tu pudeste ver no nosso departamento, nós fazendo, como tu vês, 9 jogos por mês, se nós não temos cuidados com estes pequenos detalhes, de 3 em 3 dias eu estou a competir e eu estou a precisar deles. Então vou falar com ele, perguntar porque é que ele dormiu mal.
Cara, e eu gosto de falar disso por quê? Porque a gente ainda tem muito no futebol, ou quando a gente vai debater assim, exercício, né? Que exercício e alimentação é igual futebol, né? Todo mundo gosta de dar um pitaco, né? Mesmo sem ter, às vezes, estudado muito o assunto. Tem gente que vai lembrar do quê? De jogadores boêmios, né? Como talvez Romário, né? Como outros exemplos aí de jogador que não eram tão regrados, né, enquanto atletas, e mesmo assim chegavam no campo e desempenhavam muito bem, não tinha essas frescurinhas de dormir bem, dormir mal, né, aquela discussão se fazer sexo antes do jogo prejudicava ou não o desempenho, e claro que não prejudica, tá? Se essa é uma curiosidade sua, não prejudica, a não ser que o cara perca sono por ficar transando a noite inteira, né? Aí vai ser difícil ele chegar inteiro pro jogo. Agora, se dá uma transadinha, depois você dormir, tá tudo certo, né? O que vai atrapalhar é beber bastante álcool, isso atrapalha o sono, né? Dormir com horários desregrados, isso atrapalha o sono, então vai atrapalhar o desempenho. Só que futebol não é um esporte que você pode chamar de simples, né? Futebol ele tem várias complexidades, então um jogo de futebol ele tem muito de aleatoriedade, ele tem muito de concentração, então às vezes o jogador ele está muito concentrado, ele consegue desempenhar bem mesmo estando com o condicionamento físico dele baixo, né? Talvez você já tenha visto aí jogador que parecia fora de forma, que às vezes parece fora de forma, mas o cara ele conhece os atalhos do campo, sabe aquela coisa de jogador mais veterano? Ele sabe onde a bola vai, ele presta mais atenção no colega, ele tem mais entrosamento com o colega, então o futebol e o desempenho físico, eles nem sempre estão tão correlacionados assim, né? Um cara com desempenho físico abaixo, ele pode sobressair jogando bola, né? Ele tem outras qualidades, então você pode, né, usar isso para argumentar que jogadores boêmios não tinham essa frescurinha toda de dormir bem, de comer bem, departamento de nutrição, e desempenhavam bem. Só que aí que é o ponto, eles desempenhariam melhor, né, se eles tivessem esses outros cuidados. Mas a mente humana é uma coisa muito complexa, então às vezes o cara vai cortar a festa do cara, vai cortar a cachaçinha do cara, talvez ele não vai desempenhar tão bem porque ele vai ficar triste, ele não vai querer jogar. Enfim, mas só para entender assim, esse tipo de dado, esse tipo de ciência aplicada ao esporte, ela só traz benefício, tá? Então Abel Ferreira tá mais do que certo de ficar prestando atenção em horas de sono, nível de recuperação, dor muscular, o bem-estar do jogador, tá? Em qualquer outros dados que tenha. Isso é muito legal de ver quando você assiste, às vezes, partidas de campeonatos europeus, que os caras têm ali um número de estatísticas muito bacana, assim, né? E às vezes em campeonato nacional você consegue esses dados também. Ver quilometragem, quanto que um jogador correu num jogo. Então tem jogador que corre mais do que o outro, ele vai precisar de uma recuperação mais específica. Tem jogador que se recupera mais rápido também do que o outro. Então esse tipo de controle é muito importante quando você está falando de equipes profissionais, onde qualquer diferença pode fazer você ganhar o próximo jogo, ganhar o próximo campeonato, cara. Sabe, já ouviu falar que o futebol tá nivelado por cima? É isso, sabe? Tá todo mundo prestando atenção nisso. Então, times pequenos, times com menos recurso, menos orçamento, que prestarem atenção nisso, investirem em departamento de dados, né, de fazerem essa coleta de dados, análise de dados, e usarem e souberem usar isso, eles vão estar por cima, porque isso daqui, cara, ajuda muito o orçamento. Você investir dinheiro nisso aqui, você vai economizar muito. Quanto dinheiro, vou dar exemplo do São Paulo de novo, quanto dinheiro o São Paulo está jogando fora, porque tem jogador importante que está ganhando salário e não está jogando, porque se machucou, porque não teve um acompanhamento, às vezes, adequado, né? Muita lesão é aleatória, aconteceu por acaso. Agora, tem lesão ali no elenco que não deveria ter acontecido. Não vou citar nomes, tá? Mas tem lesão ali que não deveria ter acontecido. Ou, quando acontecesse, o jogador poderia recuperar
mais rápido, mas tudo isso a gente precisa de dados e a gente precisa saber fazer uma análise bem feita. Então, palmas para Palmeiras, palmas para Abel Ferreira, palmas para todo o time, né? Porque isso aí é um time todo de pessoas que está cuidando disso e que está cuidando aqui do que o Abel está chamando. Se não tivermos cuidado com esses pequenos detalhes, o cara vai machucar o próprio jogador. Se você pode estar pensando, né? Como é que os caras estão controlando o sono dos jogadores? Isso hoje em dia é fácil de fazer, né? Tem pulseirinhas Smart Bands como essa daqui. Essa daqui eu comprei outro dia, estou testando para ver se eu faço review para vocês. Se você quiser um review dela, você me fala, comenta aqui embaixo no vídeo. E eu vou deixar o link também de onde eu comprei aqui embaixo se você quiser fuçar. É da Xiaomi, não tenho uma opinião formada ainda. Mas, enfim, a galera que tem Apple Watch, que tem o relógio da Samsung, se você tem algum desses, inclusive, comenta aqui embaixo o que você acha deles. Mas, de qualquer forma, são equipamentos, né, dispositivos que ajudam a gente a ter uma noção melhor de como o nosso corpo está funcionando. E para um atleta que vive do desempenho do corpo, não só da cabeça também, mas bastante do corpo, olhar para isso é fundamental. Então eu só posso desejar que todos os clubes brasileiros prestem atenção nisso. Falei outro dia no Twitter sobre também prestar atenção no departamento de psicologia, que psicologia não é só para vir ajudar quando tem um problema, não. Psicologia é diariamente, né, para trabalhar questões ali dos jogadores, para manter eles competindo sempre em alto nível. E é isso, cara. Abel Ferreira está mais do que certo de analisar cada detalhe e fazer ali valer o salário que lhe pagam, né? Porque no futebol, às vezes você olha e você fala, cara, tem gente que tá ganhando aí, mas não tá fazendo valer o salário. Não é verdade, meu amigo? Se você quiser também desabafar, cite aqui embaixo algum jogador ou algum treinador, pode ser do seu time aí, que você acha que não está fazendo por merecer o salário pago, tá bom? Então é isso, queria falar desse assunto aqui para vocês. Tentem dormir bem, tá? Sem café depois das 6 da tarde, cuidado com o celular na cara antes de dormir, diminui a luminosidade. Seu quarto pode ser um lugar escuro, mantenha o seu quarto escuro. Aqueles negocinho para tampar o ouvido, sabe? Você compra em casa de material de construção baratíssimo, esqueci o nome, mas você põe no ouvido. Eu uso aqui também às vezes no bairro, porque tem cachorro, começa a latir de madrugada. Isso tudo ajuda, né? Tomar um chazinho às vezes à noite para dar uma relaxada, tomar até um leitinho, sabe aquele leitinho que só vou mandar você tomar antes de dormir? Também ajuda a ter uma boa noite de sono, tá? Cuida do seu sono aí, porque pra gente que é atleta amador, não é profissional, esse sono também ajuda a gente a ter um desempenho melhor. E se você ficou até agora no vídeo, eu vou te dar uma informação que talvez muita gente não saiba, mas dormir bem ajuda a gente até a emagrecer, porque quando a gente não dorme bem, os nossos hormônios relacionados à saciedade, por exemplo, eles ficam desregulados e a gente tende a ter mais fome no dia seguinte. Quando a gente dorme bem, só de dormir bem, você tende a ter um controle melhor da fome no dia seguinte. Olha que louco que é o corpo humano, não é verdade? Então, tá bom. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, pode torcer pro time que quiser. E, se você gostou do vídeo, clica no like para eu saber. Um beijo para você e até o próximo.